A minha dependência total e completa está no Senhor. E nessa manhã eu estou aqui para servir a igreja do Senhor, servir neste lugar da melhor forma possível. Que Deus possa abençoar a missionária Elaine Maia, que já está aqui, a sua acompanhante, que Deus possa abençoar, interceda aí por mim. E como bem disse a pastora Cláudia, o tema proposto para a minha vida é sobre Esther, nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui? Deus, Ele está neste lugar. Glória a Deus. Que no meio de um tempo tão difícil, no meio de uma pandemia, Ele nos proporciona momentos singulares como este. Momentos memoráveis em sua presença. Todos acharam? Glória a Deus. É capítulo 4. Está escrito assim: a consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargor. Ele clamou e chegou até diante da porta do rei, vestido de pano de saco, e não podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, haviam entre os judeus grande luta, com jejum e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe do seu cilício. Porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que ele tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. Então Ataque a Mardoqueu a praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo enquanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã disse que daria para os tesouros e pelo do rei dos judeus, para os lançar e prender. Também lhe deu cópia da lei citada que o publicou em Suzã, para destruir e para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para ordenar que fosse o rei, e lhe pediu e suplicasse por sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, a fez saber Esther a palavra de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem, para todo homem e mulher que entra na presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há outra sentença senão a de morte, salvo se o rei estender para ela o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar no rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que voltassem a dizer a Esther: não imaginas em teu ânimo que escaparia da casa do rei mais do que a todos os seus judeus?
Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não é para este tempo que chegaste a este reino? Glória a Deus. Sei que a leitura é um pouco extensa, irmãos, mas é uma história esplêndida. O livro de Esther narra para nós a forma peculiar em que Deus trabalha na condução da história para socorrer o seu povo. O livro de Esther narra uma das características de Deus evidenciadas neste livro, é a sua providência divina. No livro de Esther não aparece o nome Deus, mas ele é o invisível mais evidente que se apresenta na história contida neste livro. Amados, quando Salomão deixa o trono, o seu filho Roboão assume o reinado. E nos dias de Roboão, a nação de Israel, ela é dividida em duas partes: Reino Sul e Reino Norte. Reino Sul com a capital em Samaria, Reino Norte com a capital Judá, Jerusalém. E é nos tempos de Roboão que a nação ela é dividida em duas partes. É que se levanta o terceiro rei da Síria, Tiglat-Pileser, e um desses reinos é destruído, e a Bíblia nos diz que Deus preserva Judá. O Senhor preserva Judá. E as 10 tribos, elas são desterradas ao redor do mundo. Mas no ano de 597 aproximadamente antes de Cristo, esse reino é sitiado. Judá foi sitiada, e este povo é levado para exílio babilônico, porque é tomado por Nabucodonosor. Então este povo vai viver em cativeiro babilônico. E é interessante que os judeus, o povo de Judá, no percurso da sua história, passa momentos difíceis de muitas perseguições por nações inimigas. É um povo que no percurso da sua história é escravizado. É um povo que no percurso da sua história passa por humilhações, é levado cativo. Mas é um povo que é enxergado por Deus. É um povo que é visto por Deus. É um povo que tem dom. É um povo que passa por dificuldades, mas é um povo que tem um responsável por ele. Então este povo é levado em cativeiro babilônico por Nabucodonosor. Na visão do profeta Joel, ele expressa que o exército dos caldeus eram como gafanhotos de tão numerosos que eram. Mas no ano de 539 a.C., o reino babilônico cai e o reino Pérsia se levanta, e Ciro emite um decreto para que este povo possa se reintegrar, voltar, se reerguer como nação, se reorganizar e se recompor. Houve sofrimento na história desse povo, houve cativeiro na história desse povo, houve a perseguição na história desse povo, mas também houve interferência divina a favor desse povo. Houve também socorro enviado por Deus a favor deste povo. Então aonde tem um Nabucodonosor para tomar, sitiar, invadir, levar cativeiro, Deus levanta um Ciro para trazer esse povo do cativeiro. Porque este povo tem dono. E no ano de 538 a.C.,
495 a.C., morrem os pais de Esther. E ela passa a ser adotada e criada pelo seu primo Mardoqueu. E é ela que vai ser introduzida neste reino, que vai ser inserida neste reino, nas fortalezas de Suzã. E Xerxes Assuero, que começou a reinar no ano de 485 a.C. e reinou desde 485 a 465 a.C. Assuero, conhecido como Xerxes, filho de Dário, neto de Ciro e pai de Artaxerxes. É ele que está reinando nas fortalezas de Suzã. E o seu reinado se estende sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E a Bíblia nos relata no capítulo 1 do livro de Esther, que ao terceiro ano do seu reinado, ele decide promover um banquete, ele decide promover uma festa. Festa é esta, banquete este que perdurou por 180 dias. E ele faz a convocação para os príncipes e os seus servos, para os maiorais das províncias, para que estivessem nesse banquete fazendo parte. Desejava ele mostrar as riquezas deste palácio instaurado nas fortalezas de Suzã, cujos muros se elevavam a 40 metros, e era um palácio instalado nas fortalezas de Suzã. E quando ele reinava entre a Índia e a Etiópia, atingia também uma parte de Israel. E agora está festejando o rei Assuero, ele está comemorando, chegou o terceiro ano do seu reinado, está dando a festa, está dando o banquete, festa que perdurou 180 dias. Aí ele toma uma decisão: vamos estender a festa por mais 7 dias, estende a convocação. Agora não é mais só os príncipes das províncias e os seus servos, agora o convite se estende para todo o povo, desde o maior ao menor. Eu quero todos nos pátios do jardim do palácio para festejarem por mais 7 dias. Acontece a extensão desta comemoração, acontece a extensão dessa festa. Quando chega no 7º dia, a Bíblia nos diz que o seu coração já está alegre por causa do vinho, porque está comemorando, está festejando. Ele chama os seus 7 eunucos e ele quer que a rainha Vasti, ela seja inserida no meio dessa festa, porque ele quer fazer o exibicionismo e mostrar a formosura da sua esposa. Ela que está junto com as mulheres de uma forma reservada dessa festa extensa, ela se recusa a vir à presença do rei. E eu sei que muitos aqui conhecem muito bem a história. Sei que muitos sabem da história. Mas quando a pastora Cláudia me propôs este tema, e quando eu estava orando, e por mais que a gente conheça, a gente quer mergulhar, a gente quer ler, a gente quer entender as formas que Deus trabalha. E quando a gente vai percorrendo nessa história, e a gente vai vendo que verdadeiramente o nome Deus não aparece neste livro, mas a sua presença, ela é tão evidente como a sua presença aqui nesta manhã. A forma que Deus interage em prol ao seu povo, a forma que Deus trabalha em favor dos seus. Com a redenção da rainha Vasti de comparecer à presença do rei, ele muito se indignou, ele muito se enfureceu, e as pessoas à sua volta, os príncipes que com ele estavam, aconselham a emitir cartas para as províncias em suas línguas, de que todos os homens teriam que ser senhor de suas casas. E com essa ação de Vasti, o trono fica vazio, ela é destituída deste cargo de rainha, e o trono fica vazio. Mas o trono não fica vazio porque a rainha apenas rejeitou a comparecer na presença de Assuero. O trono não fica vazio porque ela não quis aparecer. O trono fica vazio porque o nosso Deus, Ele sabe do amanhã. O trono fica vazio porque Deus deseja ocupá-lo da forma que lhe apraz.
mistérios de Deus, até para desocupações. A forma de Deus trabalhar, até quando o espaço fica vago. Se fica vago é porque Deus vai preenchê-lo. Se o trono está vazio é porque Deus vai introduzir alguém para cumprir os teus propósitos. Passam-se os dias, o rei já está mais tranquilizado, e seus servos, os príncipes, vão aconselhar, trazer das províncias as moças famosas, belas e ricas, para que haja uma seleção, para que dentre essas moças alguém seja escolhida para ocupar este espaço vazio, para que no meio desta seleção alguém seja escolhida para sentar-se nesse trono que foi desocupado por Vasti. No meio da seleção e deste preparo de um ano, moças bonitas, formosas, e eu acredito que de famílias nobres, de famílias com poder aquisitivo, de famílias com nome, pastora Cláudia, de famílias com renome. Aí no meio desta seleção, quem Deus insere? No meio desta seleção, Deus insere alguém que não é de família nobre, mas vai se tornar rainha. É órfã, mas tem Deus. É pobre, mas vai vestir vestes reais. Não tem nome, mas vai ser conhecida. Deus pega uma radaça, que significa uma murta, uma espécie de flor que perfuma, para transformar em uma estrela que vai brilhar no ambiente pagão, que vai brilhar no ambiente pagão, que vai brilhar no ambiente pagão, porque Deus escolhe quem Ele quer. As escolhas de Deus não são para serem contestadas. Ela é formosa, ela é bela, mas é órfã. Foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Ela é inserida no meio desta seleção. Não tem nome, vai até mudar de nome, mas está lá no meio da seleção. Não tem um currículo rico, mas está lá no meio da seleção. Não tem uma biografia cheia de conteúdo, mas está lá no meio. Não tem poder aquisitivo, mas está lá no meio da seleção. Não é das províncias, mas está lá no meio da seleção, porque Deus insere quem Ele quer, Ele encaixa quem Ele quer, e Ele faz como Ele quer. Não tem, mas Deus tem. Não é, mas Deus senta. Recebe a advertência para não revelar sua origem. Obedece. É selecionar, é escolhida. Não era para estar, mas está. Não era para ser escolhida, mas foi. Não tinha requisitos, mas quem seleciona os requisitos necessários é Ele. Não tinha condições, mas quem assimila as condições é Ele. Na ótica humana, talvez não atingia os requisitos necessários, mas na ótica de Deus, Ele viu um trono vazio e Ele precisava de alguém que Ele iria usar como âncora para salvar o seu povo. É selecionar, é escolhido. Vai ocupar o trono que ficou vazio. Vai sentar no trono que ficou vazio. Às vezes eu paro para pensar, o histórico é de dor, porque perdeu os pais na infância
Não deve ser nada fácil. Tem dor no histórico, tem frustração, tem tristeza. Eu acredito que tenha tido momentos que a presença da mãe foi necessária e ela não teve. Então tem tristeza, tem frustrações, tem dor na bagagem. Não tem problema, Deus vai usar de dor, o seu histórico de frustração, o seu histórico de decepções, para fazer o que lhe apraz, para cumprir propósitos. Não importa o que você traz no currículo, não importa o que você tem para apresentar para Deus, o que está na sua bagagem. O importante é o que Ele vai fazer da sua vida. O importante é que Ele tem propósitos para cumprir através de você. Primeiro, Deus trabalha em Esther. Depois, Deus trabalha por Esther. E agora, Deus vai trabalhar através de Esther. Primeiro, Deus escolhe você, e trabalha em você. Depois Ele trabalha por você. E posteriormente, Ele vai te preparar para trabalhar em você. Já está condicionada, já está no trono, é rainha. Foi escolhida, foi selecionada. E agora no meio deste reino, as conspirações já começam a acontecer. E um dos importantes desse reino, Amã, houve uma ordenança do rei que as pessoas tinham que prestar condolências, tinham que se prostrar diante dele. Um escritor chamado W.A. Thomas, ele escreveu dizendo que Deus, Ele está presente neste mundo, não para causar problemas, porque não existe pânico no céu. O pânico é nosso. E no meio deste reino, as pessoas tinham que se prostrar diante dele. Mas neste reino havia um judeu que entendeu que se prostrar é só diante daquele que merece toda adoração. Que se prostrar é só diante do Deus vivo, um Deus que é poderoso. Ele não vai se prostrar diante de Amã, porque ele entende que maioral é Deus. O reino pode ser grande, o rei pode ser grande, Amã pode até ser um ministro importante, mas nada disso é maior do que Deus, do que a soberania de Deus. É importante, mas não é mais importante do que Deus. Ocupa uma posição importante, mas não é mais importante do que Deus. Quer que as pessoas se prostrem diante dele, mas quem conhece a Deus não vai se prostrar. Quem conhece a Deus não vai se colocar nos pés de quem se acha importante. É grande, mas não é maior do que Deus. Ocupa uma posição grande, mas não é maior do que Deus. Foi elevado, mas não é maior do que Deus. Se enfurece ele, se inquieta. Mas o que inquieta Amã não é porque Mardoqueu não quer se prostrar diante dele. O que inquieta Amã é que Mardoqueu é um judeu. E ele não tem vergonha de declarar sua origem. Ele não tem vergonha de expor a sua essência. Ele não tem vergonha de mostrar quem ele é, de onde ele veio. Quem é autêntico incomoda. Quem é de verdade incomoda. Quem é verdadeiro incomoda. Quem não tem vergonha de mostrar a sua essência, de expor a sua humildade, a sua simplicidade, de mostrar de onde veio, gera incômodo. Incomoda o inferno. O incômodo é tão grande, ele vai arquitetar não apenas contra Mardoqueu, mas contra o povo. Vai usar o seu poder de persuasão,
vai conversar com o rei. Chamou atenção isso daqui, pastora Cláudia, que quando ele vai expor para o rei os motivos em que este povo deve ser exterminado de Suzã, que por todas as províncias eles devem ser exterminados, quando ele vai expor para o rei, só isso daqui me chamou a atenção. Este povo é diferente. Esse povo é diferente. Esse povo é diferente. Esse povo é diferente. É diferente mesmo. Não está por estar, não. Tem dono. Persuadindo o rei, de que os judeus deveriam morrer, incluindo as mulheres, incluindo as crianças. Mardoqueu, ao ser notificado deste edital, rasga suas vestes de pano de saco, vai se humilhar. Houve tristeza entre os judeus, e de uma forma espalhada por todas as províncias, eles estão angustiados, tristes. E Mardoqueu está nessa situação. Alguém vai levar ao conhecimento de Esther a condição em que Mardoqueu se encontra. E a Bíblia nos diz, e é interessante que não aparece Deus, mas a Bíblia nos diz que ele clamou em grande clamor. E como eu disse, uma das características maravilhosas de Deus apresentadas neste livro é a sua providência divina. Ele não precisa estar para fazer. Se ele não quiser aparecer, ele não aparece. Mas se ele determinar que vai acontecer, vai acontecer. Ele é o invisível evidente. Quando ela fica sabendo a situação em que o seu primo se encontra, o primo e pai adotivo, ela manda vestes. Mas naquele momento, Mardoqueu, ele não precisava de roupa, ele precisava de solução, porque o seu povo estava em perigo, seu povo estava sob ameaça. O decreto já tinha sido feito. Somente a atuação e a interferência de Deus para mudar a situação. Somente a providência divina para mudar este edital. Porque uma vez a lei escrita, assinada pelo rei, ela não podia ser revogada. Mas quando Deus está no negócio, o que não pode ser revogado pode ser melhorado. O que não pode ser revogado pode ser mudado. Não pode ser revogado, mas quando a interferência de Deus chega, a mudança acontece, porque a última palavra vem de Deus e vem do alto. Capatara. Ela manda o seu eunuco Ataque, de nome Ataque, para conversar com Mardoqueu, porque desejava ela saber o porquê que ele estava nessas condições. Ela desejava saber por que ele estava desse jeito. Ele explica o que está acontecendo, ele esclarece. Foram escritas cartas expondo que este povo está sob a ameaça de morte. Ela explica. E ela manda Ataque novamente para conversar com Mardoqueu. E ela automaticamente, na primeira instância, ela quer se abster de qualquer responsabilidade. Porque no momento que ela diz, olha, todas as pessoas que vão na presença do rei sem serem chamadas, elas não recebem outro decreto senão de morte. Aí ela expressa, eu não sou chamada fazem 30 dias. Está querendo se livrar da capadaras. Está querendo se abster dessa responsabilidade. Está querendo se livrar. Mas o confronto vem. Quando o confronto vem é inevitável. Ei, querida, labadaraço. Você acha que se acontecer alguma coisa com este povo, você vai se livrar? Deixe-me lembrar uma coisa. Você mudou de nome, mas você faz parte deste povo. Você sentou no trono, mas você faz parte deste povo.
Você é rainha, mas faz parte do povo judeu. Você está ao lado do rei Assuero, mas deixa eu relembrar qual é a sua identidade, porque eu acho que ela se perdeu aí no palácio, neste grande palácio, nesta vida de rainha. Deixa eu te lembrar uma coisa. Será que não foi para este fim, para este tempo, que Deus tudo preparou e aí te colocou? Outro confronto. Deixa-me dizer uma coisa, Esther. E não, irmão, que eu sou baiana. Baiana gosta de ser bem claro. Se você não se mover, querida, se você não se levantar, se você não fazer alguma coisa, socorro de outra parte virá. Portanto, eu te aconselho que você se quemevar a pai. Faça alguma coisa, porque você não está onde está por acaso. Você está onde está para um propósito. E se existe um propósito, ela mandará chuva independente do que ela mandar e do que é regra. Ela quis ser ética, quis cumprir regras, quis cumprir o que é formal. Mas um Deus que está acima das regras, um Deus que está acima de todas as coisas, Ele não recebe ordens, mas Ele ouve súplicas. Ele não recebe ordens, mas Ele atende oração. Ele não recebe ordens, mas Ele se comove quando Ele vê o coração quebrantado. Automaticamente. Às vezes é preciso um chacoalhão de Deus para as nossas vidas. Às vezes é preciso Deus usar alguém para dizer: ei, você não está onde está por acaso. Você é propósito de Deus. Deus quer te usar para cumprir propósitos. Ela se recompõe, recuperou a memória, a identidade. Eu faço parte desse povo. Convoca os judeus e diz a Mardoqueu: eu vou jejuar por 3 dias, convoca o povo para jejuar por 3 dias. E deixa-me dizer uma coisa para você. Agostinho, ele escreveu que Deus, ele não se encanta com o montante daquilo que lhe é apresentado, mas Deus se encanta com a motivação daquilo que lhe é apresentado. Se tem uma coisa que comove o coração de Deus, é quando ele vê a intenção do coração do homem. Se tem uma coisa que comove o coração de Deus, é quando ele vê a intenção da mulher. E se é propósito, tem resposta de Deus. Se é propósito, tem resposta de Deus. Através da unidade, através do propósito, Esther se levanta, coloca suas vestes reais. E é interessante que aquela que diz: existe uma lei, que quem for na presença do rei sem ser chamado, morre. Depois que ela é chacoalhada, segue chacoalhando, eu morro. Se tiver que morrer, eu morro. Se for para perecer, eu pereço. Agora, ela entendeu que foi chamada para ser usada por Deus. Ela entendeu que não tem como se abster daquilo que Deus quer. Não tem como se abster dos propósitos de Deus. Não tem como, existe empecilho, mas a chamada de Deus é maior. Existe barreira, mas a chamada de Deus é maior. Tem uma porta e um pátio. Atrás do pátio um rei. Tem um decreto. Mas agora vai entrar alguém que fez propósito. Vai entrar alguém que está determinado. Vai entrar alguém que clamou. Vai entrar alguém que entendeu. Quem vai na minha frente pode todas as coisas, derruba todo e qualquer decreto. Eu vou. Sabe o que Esther fez? E eu já caminho para o fim. Não vai ter como seguir adiante devido ao tempo, mas não tem problema não, que tudo que você vai ouvir aqui neste dia vai ser edificante para a sua vida. Sabe o que ela fez? Na primeira instância, ela achou que não daria. Na primeira instância, ela achou que existia uma barreira enorme na sua frente, porque existia um decreto que ela não podia ir. Mas sabe o que ela fez? Ela pegou o seu chamado com a dificuldade e foi. Ela pegou o seu chamado com os empecilhos e foi. Ela não quer mandar a banda sombra. Ela se vestiu, não foi apenas de vestes reais, mas foi com vontade de ver Deus interferir na vida desse povo. O povo estava ameaçado. O povo
estava em perigo de ser extinto, mas Deus estava presente para salvar este povo. Calabadara. E para quem se veste não apenas com vestes reais e bonitas, mas com vontade e determinação, com propósito diante de Deus, não tem calabadaraçoda apenas o cetro estendido, mas tem, pede o que tu queres, que se quiser a metade deste reino eu te darei. Para quem tem uma vida com propósito, pode até ter empecilho na sua frente, mas tem cetro estendido. Pode até ter um decreto na sua frente, mas tem cetro estendido. O povo estava sob a ameaça, mas Deus trabalhou através dos dois banquetes, através da conspiração de Amã contra Mardoqueu. Houve livramento de Deus para este povo. Calabadara. Eu caminho para o fim dizendo, já peço para a Rose se preparar. É amiga, eu sei que está enferma, mas vai deixar Deus te usar aqui no louvor. Labadara show, ficou já vai se preparando. No meio de um convite para 2 banquetes. Você pode até se perguntar por que 2? Aí eu entendi por que 2. No primeiro jantar, pastora Cláudia, ela é questionada novamente. Indica a tua petição. Se quiser a metade deste reino, eu te darei. Isso no primeiro jantar. E no primeiro jantar, ele estende o convite para um segundo jantar. Porque no intervalo do primeiro por segundo, Deus precisava agir, Deus precisava mostrar para Amã, e Deus precisava mostrar que Ele age no individual e Ele age também num todo. E Deus precisava mostrar a sua interferência divina no individual. Sabe por quê, pastora Cláudia? Teve um intervalo de um jantar para o outro. É porque de dia Deus precisava mostrar para Amã que Ele é Deus de Mardoqueu, e à noite Deus precisava mostrar para Amã que Ele é o Deus dos judeus. Se coloca de pé, tá calado. E no intervalo de um jantar para o outro, Deus desperta o rei à noite, faz ele ler o livro das crônicas e saber que um dia Mardoqueu estava na porta do palácio e ouviu uma conspiração pelos 2 servos, Bigitã e Teres, conspirando contra a vida do rei, e ele fez a rainha saber, e o livramento foi cedido ao rei. E o rei está lendo as crônicas, e durante o dia Deus honra Mardoqueu com vestes reais, com coroa, sentado num cavalo, e o próprio Amã, que preparou uma cova, uma forca de 50 côvados, o próprio Amã andando com ele e proclamando o que se fará ao homem que ela baterá sombra, o rei deseja honrar, o que se fará ao homem a quem o rei deseja exaltar. E à noite Amã fica sabendo o que este Deus é capaz de fazer para salvar o seu povo. O decreto não foi mudado, mas este povo teve autonomia para lutar por suas vidas. E o fim foi de livramento, foi de salvação. E como Mardoqueu termina, ele termina como um dos ministros mais importantes do palácio, com o anel no dedo e lutando pelo seu povo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel para honrar aqueles que se posicionam diante da sua presença. Deus abençoe a todos.